Sejam bem-vindos! Que bom que você está aqui comigo hoje assistindo esse vídeo. E por quê? Porque eu tenho certeza que o assunto que nós vamos falar aqui hoje é do seu interesse. A maioria das perguntas que eu recebo estão relacionadas com a seguinte questão. Vai, Marco, me ensina aí como é que você consegue viajar tanto. Vocês deram uma olhada no mapinha aqui atrás, onde eu marco todos os destinos que eu já tive? Dá para perceber que realmente eu já viajei um pouquinho e conheço um pouquinho desse nosso mundão, né? Muitas pessoas ainda falam assim, você deve ser muito rico, por isso você consegue viajar tanto. Pessoal, acreditem em mim, não tem nada a ver com condição financeira. Está muito mais relacionado com planejamento e fazer um bom roteiro de viagem. E é exatamente isso que eu vou falar com vocês hoje. E aí, tá preparado? Bora viajar? Então acompanha aí. Então vamos direto ao ponto. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm o desejo de fazer aquela viagem dos sonhos, mas sempre bate aquela dúvida, né? Caramba, será que eu tenho condições mesmo de fazer essa viagem? Será que eu consigo me organizar e fazê-la acontecer? Como eu disse no módulo anterior, isso não tem nada a ver com condição financeira. Isso está diretamente relacionado a fazer um bom planejamento e montar um roteiro de viagem. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje, neste vídeo. Eu vou dividir o vídeo em alguns módulos e em cada módulo eu vou dar uma dica super bacana para que você consiga tirar essa viagem do papel, fazer sua mala e partir para o seu destino dos sonhos. Então vamos logo para a dica de número 1. A dica de número 1 é em relação ao destino. Pessoal, o destino não necessariamente tem que ser a primeira coisa a ser escolhida. Oh, sim, é a mais pura verdade. E eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, uma vez eu estava navegando normalmente na internet e eu recebi uma promoção desses sites de promoção de passagem com um preço super bacana para uma viagem para Tunísia. A Tunísia fica no norte da África, mas naquela época eu não fazia a mínima ideia de onde era. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre o país. Pesquisar o clima, a gastronomia, o que fazer. E quanto mais eu pesquisava, mais eu me encantava pelo país. Então eu voltei rapidinho naquela promoção, comprei aquela passagem e eu conheci um dos lugares mais incríveis que eu já estive na vida. Outro exemplo bacana. Outro dia eu vi na internet uma pessoa postou duas fotos. Uma praia em Maragogi, aqui em Alagoas, e a outra praia nas Maldivas. As duas fotos eram idênticas, as praias muito parecidas. E todo mundo sabe que viajar para as Maldivas é uma fortuna. A passagem é cara, a hospedagem é cara, comer, os passeios. E para Maragogi não, Maragogi é em real, a gente está próximo. Então eram praias bem parecidas, sendo que uma das Maldivas você tinha que gastar um dinheiro absurdo e a outra em Maragogi você conseguia ir gastando muito menos. Então a dica de número 1 é essa. Não necessariamente o destino tem que ser escolhido primeiro. Às vezes você vai para um destino que você não imaginava, que não estava planejado e você vai se surpreender muito e fazer uma das viagens mais legais da sua vida, da mesma forma que eu fiz indo para a Tunísia. Agora a dica de número 2, hospedagem. Esse é um dos itens que mais pesam no orçamento na hora de planejar uma viagem. Acho que muita gente já pensou assim, não vou para esse lugar não porque eu não tenho condições de ficar nesse hotel. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, nem sempre o hotel mais caro, a hospedagem mais cara é a mais adequada para a gente. É claro que a maioria das vezes isso vale, mas isso não é uma regra. E eu vou falar aqui algumas opções que eu acho que vocês vão adorar. Primeira opção, Airbnb. Essa já é mais conhecida, o Airbnb já está um pouquinho famoso aí. O Airbnb, quais são as vantagens? Primeiro, você pode alugar só um quarto de um lugar, caso isso é o que você precise. Você pode alugar uma casa mobiliada, um apartamento já mobiliado, caso vá com a família ou com um grupo maior de pessoas. E o legal do Airbnb é o seguinte, você tem o contato direto com o proprietário. A negociação comercial pode acontecer diretamente com ele. E isso traz algumas vantagens, como flexibilização de check-in e de check-out, talvez negociar os valores
valores. Então o Airbnb hoje é uma opção muito interessante para conseguir se hospedar de uma forma um pouco mais econômica. Outra opção muito interessante é o Couchsurfing. O que é o Couchsurfing? É uma comunidade onde as pessoas se propõem a hospedar e ser hospedados gratuitamente. Eu sou Couchsurfer há algum tempo e para vocês terem uma ideia, um dos meus melhores amigos hoje, eu o conheci no Couchsurfing. Eu o hospedei na minha casa sem cobrar nada, porque essa é a proposta do Couchsurfing. Eu já estive na casa dele, já morei nos Estados Unidos com ele já voltou para o Brasil algumas vezes. A gente estabeleceu uma relação super bacana de amizade pelo Couchsurfing. Outra oportunidade e exemplo bacana que eu usei o Couchsurfing. Uma vez eu fui para a Cidade do México e a pessoa que me hospedou lá, o Roberto, ele era simplesmente a pessoa que escrevia a coluna de turismo para o jornal da Cidade do México. Então imagina, ele sabia tudo da cultura da cidade dele. Então ele foi super solícito comigo, me mostrou tudo. Ah, isso é legal do Couchsurfing. As pessoas se prontificam a mostrar a cidade para você. Ele chegou ao ponto de me levar numa cidade vizinha, a cidade de Puebla, simplesmente para conhecer um prato típico da cidade. Então o Couchsurfing é uma alternativa super bacana para talvez ficar hospedado de graça. Vou dar um terceiro exemplo de uma outra possibilidade que é o seguinte. Algumas empresas, alguns hotéis, algumas ONGs e outros tipos de estabelecimento, eles te hospedam no local em troca das suas habilidades. Explico melhor. Eu, em 2018 e 2019, no final de 2018 até fevereiro de 2019, durante 7 meses, eu fui para San Diego, na Califórnia, trabalhar num hostel. Eu dei as minhas habilidades, eu troquei as minhas habilidades pela hospedagem. Então, eu trabalhei com eles, cuidando das redes sociais, eu cuidava da comunicação do hostel, ficava na recepção e, em troca, eu podia dormir lá sem pagar nada. Um site que faz isso muito bem, que é até um site brasileiro, é o Worldpackers. No Worldpackers você se cadastra e consegue visualizar no mundo inteiro vários locais que estão recrutando pessoas em troca dessa hospedagem. Então, pessoal, pesquisem mesmo essa questão da hospedagem, que tem muita possibilidade alternativa. Dica de número 3. Pesquisem. Eu acabei de dizer aí no módulo anterior a questão da pesquisa da hospedagem, mas, pessoal, pesquisar é uma das coisas mais importantes, para não dizer assim, fundamental antes de viajar. Principalmente se você estiver viajando para o exterior. Gente, não dá para a gente chegar num país que não seja o nosso e não conhecer nem um pouquinho da cultura, dos hábitos e dos costumes. É inadmissível a gente querer se portar, querer agir num país que não seja o nosso, da mesma forma que a gente agiria no nosso país. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui para a Rússia ano passado, muitas pessoas me disseram assim: Marco, cuidado com os russos, porque eles não vão te ajudar em nada. Eles são frios, são grossos. Quando eu cheguei lá, o cenário foi totalmente diferente. Eles me ajudaram todas as vezes que eu precisei. É fato que eles esperavam de mim um pouquinho de conhecimento da cultura deles. Não dá para chegar num país como esse totalmente ignorante. E outra dica legal é o seguinte: decore, memorize algumas palavras que vão facilitar muito a sua comunicação. Por exemplo, é bom saber como dizer obrigado, por favor, com licença, quanto custa. Te garanto que isso vai evitar um monte de perrengue. Outra questão relacionada à pesquisa: documento. A gente precisa saber quais documentos levar. Eu tenho que levar meu passaporte? Ou é um país do Mercosul que aceita só a minha carteira de identidade? Vacina. Eu preciso de tomar alguma vacina antes de viajar ou não? E o visto? Os brasileiros precisam de visto para esse país, para esse local, ou são isentos? E eu falo que essa questão da pesquisa também está relacionada com viajar dentro do Brasil, tá, gente? A gente mora num país super grande, com culturas distintas, com hábitos diferentes, então é muito bom pesquisar até viajando dentro do Brasil. Então essa dica é: pesquisem. Dica de número 4. Mala. Sim, mala. Aquela coisinha de rodinha que você puxa, sabe? Mala. Pessoal, tem muita gente que ignora essa etapa de fazer mala. E esse é o maior erro possível. Por exemplo, cada companhia aérea tem a sua política de mala. Algumas permitem que você leve uma, outras permitem que você leve duas, algumas permitem que você leve 23 quilos, 10 quilos, 32 quilos. E a mala de mão? Qual é a dimensão permitida? Quantos quilos eu posso levar?
Então essas informações você tem que checar antes de viajar. Outra coisa importante da mala. Se eu estou indo para um país que está no inverno, a mala vai ser totalmente diferente se eu estou indo para um país que está no verão. Mesmo que não seja para fora do país, dentro do Brasil, eu estou indo para a praia ou eu estou indo para a montanha? E isso vai fazer diferença na hora de fazer a mala. Outra coisa importante, remédios, principalmente, de novo, indo para o exterior. Quais remédios eu costumo usar? Às vezes a gente pode chegar numa farmácia de um outro país que a gente não fale nem a língua, a gente não vai ter a menor ideia do que pedir de remédio. Então, por exemplo, se eu tiver uma dor de estômago, qual remédio que eu usaria no Brasil? Leva. Se eu tiver um acidente e cortar meu pé, o que eu colocaria no meu pé? Leva isso também. Então, fazer essa farmacinha é muito importante com esses medicamentos que são essenciais. Então, minha dica é, comecem a fazer a mala com pelo menos uns 3 dias de antecedência, para não esquecer nada para trás. Dica de número 5. Use a tecnologia. Pessoal, viajar hoje está muito mais fácil. A tecnologia está aí a nosso favor total. Eu lembro de viagens passadas aí que a gente não tinha acesso a nada, a gente passava cada perrengue. Então, não deixem de usar e abusar da tecnologia nas viagens. Temos que ter alguns aplicativos no nosso celular ou no nosso tablet que vai facilitar muito a nossa vida. Então, eu vou citar alguns aqui para vocês. Primeiro, um aplicativo de localização que funcione offline. A gente tem o Google Maps, né, que já é conhecido aí por todo mundo, mas é importante a gente ter um aplicativo que faça essa localização e não precise de internet, porque a gente não sabe como vai ser a internet daquele país que a gente vai. Então tem um que eu vou indicar, que é o Maps.me, eu vou deixar escrito aqui embaixo. O Maps.me, você antes da viagem descarrega o mapa daquelas cidades ou daquelas regiões que você está indo e quando você chega lá você consegue usá-lo sem a internet. Então você consegue colocar o endereço do hotel e chegar no hotel, colocar o endereço do restaurante que você quer ir, colocar o endereço do ponto turístico que você quer visitar e nada disso vai precisar de internet. Então esse é um app muito útil para deixar no seu celular. Outro aplicativo importante, principalmente se for viajar para o exterior, um aplicativo de tradução. Eu acabei de voltar do Japão e se eu não tivesse esse aplicativo no meu celular, eu estava simplesmente perdido. Porque pouquíssima gente fala inglês no Japão e tá tudo em japonês. As vantagens do aplicativo de tradução é o seguinte, você fala, você se comunica e a pessoa vai ouvir na língua dela o que você quer falar com ela. E também é muito importante para a questão das placas de foto. Você consegue direcionar a câmera, por exemplo, dentro do supermercado para uma plaquinha lá e saber o que é aquilo, o que você está comprando, quais são os ingredientes. Isso facilitou muito a minha vida no Japão. Então, não viaje sem isso, tá? Outro aplicativo também importante, se está viajando para o exterior, conversor de moeda. Se tem alguma coisa que a gente faz bem quando a gente está viajando, é comprar, não é isso? Então é muito interessante já saber quanto que vale o meu real em dólar, quanto que ele vale em ien, quanto que ele vale em peso. Isso facilita muito na hora da compra, de não ter que ficar fazendo continha na calculadora, tá? E um outro que eu vou sugerir também é o seguinte, um aplicativo que te dê sugestões sobre o que fazer na cidade. Por exemplo, o Yelp, não sei se todo mundo conhece o Yelp. E é melhor ainda se ele tiver a avaliação dos usuários. Então, por exemplo, você quer ir num restaurante legal, você digita lá no aplicativo quais restaurantes legais, eles vão te elencar, listar ali quais são os restaurantes e vai ter a avaliação dos usuários. Se deu para esse restaurante 5 estrelas, 4, 1 estrela. Então, esses aplicativos que te mostram o que fazer na cidade com a avaliação do usuário, baixem, que também vai ser bem útil. Vamos à dica de número 6, seguro viagem. Não viajem sem antes contratar um seguro viagem. A única vez que eu caí na bobagem de viajar sem um seguro foi a vez que eu mais precisei de assistência médica. Eu estava em Cancún e eu fui visitar as pirâmides ali na península de Yucatán e eu me desidratei, passei super mal, fui parar na ambulância, aí me levaram para o hospital, fiquei lá tomando soro. Bom, só sei que na hora que a conta chegou, foi uma facada tão grande que quase que eu voltei para o hospital de novo. Então não se arrisque. Eu tenho uma parceria com a Seguros Promo. A Seguros Promo é tipo um portal que você coloca lá seu destino e as datas e ele faz uma cotação em todas as seguradoras, as melhores seguradoras que existem. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link, que se você entrar por esse link, você consegue ainda, além
além das cotações das melhores seguradoras, ter um desconto especial que eu consigo para todas as pessoas que usam o meu link, tá? Então, através do meu link, você vai ter um preço diferenciado. Combinado? Não viajem sem um seguro, ok? Agora, para fechar com chave de ouro, nós vamos para a dica de número 7, que para mim é uma das mais importantes, o planejamento financeiro em si. Eu sei que vocês devem perguntar, Marco, como juntar dinheiro, como guardar dinheiro para viajar? Porque é óbvio, viajar precisa de dinheiro. Pessoal, o planejamento financeiro, ele é importante não só para viajar, ele é importante para a vida. Um bom planejamento financeiro, ele simplesmente faz a gente tirar os nossos sonhos, os nossos projetos do papel e executá-los. Durante a vida, as nossas necessidades vão mudando, né? Quando a gente é mais novo, a gente só quer ter dinheiro para tomar cerveja com os amigos, depois a gente quer comprar o nosso primeiro carro, depois quer ter dinheiro para aquela viagem, quer ter dinheiro para o nosso apartamento, para casar, para se aposentar. Então essas necessidades vão mudando e a gente, no decorrer da vida, vai construindo o nosso patrimônio. Só que para isso acontecer, a gente precisa de se planejar. A gente precisa de saber quanto que a gente ganha e quanto que a gente gasta. E essa diferença de quanto ganha para quanto gasta tem que sobrar alguma coisa. Porque se a gente gasta mais do que a gente ganha, a gente não vai conseguir fazer nada, a gente só vai dever às outras pessoas. Então, se planejar é estritamente necessário para tirar os nossos sonhos do papel e fazê-los virar realidade. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a minha vida profissional esteve sempre dentro do mercado financeiro. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro e o que eu resolvi fazer? Eu resolvi agora pegar essa minha expertise que eu tenho desse mercado e montar um curso, criar um curso para ensinar as pessoas a cuidar das suas finanças. Porém, esse curso é diferente dos que estão aí no mercado pelo seguinte fato: eu não uso aquele vocabulário complicado que o mercado financeiro tem. A linguagem que eu trouxe para esse curso é uma linguagem super acessível, uma linguagem super fácil que vai fazer qualquer pessoa que não entenda nada desse mercado começar a entender um pouco. E entender esse mercado faz toda a diferença na vida. Então eu te convido, se você tem interesse em entender um pouco mais do mercado financeiro, em conseguir cuidar mais do seu dinheiro, em conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar para você e finalmente conseguir que esse dinheiro sobre para que você possa realizar seus sonhos, eu te convido a fazer esse curso. Então o link vai estar aqui embaixo. Eu estou disponibilizando esse curso com um valor super menor, bem diferenciado do que ele costuma custar nas plataformas que eles ficam normalmente. Então, para todos vocês que estão vendo esse vídeo, clicando aqui embaixo, você vai conseguir esse desconto. As vagas são limitadas, eu não posso deixar isso por muito tempo, porque outras pessoas que compram esse curso por outras plataformas podem brigar comigo. Então, aproveitem essa promoção, cliquem aí embaixo, façam por quê? Porque esse curso pode realmente mudar a forma que você lida com seu dinheiro e mudar a sua vida, combinado? Bom, pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado desse curso, que ele tenha sido útil e que o meu objetivo com ele eu consiga atingir. Qual é? Fazer você viajar, tá bom? Eu quero que a partir de agora você consiga fazer as suas malas e partir para aquele destino dos sonhos. Beleza? Pessoal, boa viagem e obrigado!